professora do Departamento de Psicologia da UFSC e essa aula faz parte do curso Capacita ILPI. O título dessa aula é Atenção à Saúde Mental ao Idoso na Equipe Multidisciplinar em ILPIs. Mas para começar, penso que cabe a gente definir qual é o objeto de estudo da psicologia. Bom, a psicologia é a ciência que contribui ao estudo da subjetividade humana. Mas o que é a subjetividade? Podemos dizer que a subjetividade ela envolve as pessoas em todas as suas expressões, sejam aquelas visíveis, como é o caso do comportamento, e também nas invisíveis, como os pensamentos, as emoções. Em tudo aquilo que é singular, individual das pessoas e também naquilo que é compartilhado. Mas só por aí já dá para imaginar que a psicologia ela é uma área bastante ampla e tem diversas sub-áreas de conhecimento. Todas elas vão estar de alguma forma relacionadas à produção e à promoção de saúde mental. A saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, refere-se a um bem-estar que o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, conseguindo lidar com os estresses da vida e encontra-se apto para dar sua contribuição à comunidade. Isso não significa ausência de doenças, mas sim a possibilidade de enfrentar os desafios que se interpõem no seu cotidiano. Desse modo, a gente precisa compreender que não é só o profissional da psicologia que vai estar promovendo a saúde mental numa ILPI, e sim todos os profissionais que ali trabalham, que ali participam. Uma área específica da psicologia que vai contribuir para o estudo e para a promoção de intervenções face ao envelhecimento humano é a psicogerontologia. E é uma área que está em bastante expansão nos últimos anos com o envelhecimento cada vez mais intenso da população. Especialmente no que se refere à população mais idosa, acima de 80 anos, que tem sido a que cresce com mais celeridade em nosso país, a psicologia pode contribuir bastante para a atuação no contexto das instituições de longa permanência. Mas então, quais seriam as principais contribuições da psicologia nesse contexto da ILPI? Bom, se o principal objeto de estudo da psicologia é a subjetividade humana, as suas contribuições na ILPI vão abranger justamente as intervenções nas experiências subjetivas que envolvem o envelhecer e o estar na instituição. Além disso, a psicologia é uma das profissões que pode contribuir para a promoção de um envelhecimento ativo, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é definido como o processo de otimizar as oportunidades para a saúde, participação e segurança, de modo a realçar, melhorar a qualidade de vida na medida que as pessoas envelhecem. Mas o que pode contribuir com a qualidade de vida em uma instituição de longa permanência? Bom, uma primeira coisa importante para a gente considerar é o momento da chegada da pessoa idosa na instituição. Ele está saindo da sua casa, da sua convivência familiar, daquilo que lhe é habitual, para um ambiente que é novo e estranho. E a instituição ela vai demandar, ela vai requerer adaptação a novas regras, ao ambiente, onde muitas vezes a pessoa idosa vai sentir falta da privacidade e das coisas que ela tinha na sua casa, né? Então, alguns recursos bastante simples podem nos auxiliar nesse processo de adaptação da pessoa idosa à nova instituição. Como, por exemplo, trazer de casa suas roupas e alguns pertences pessoais com os quais ela tenha vinculação afetiva. Outra coisa importante é que ela possa manter, em alguma medida, o contato com a sua família, com amigos e com pessoas com as quais ela se relacionava antes da institucionalização. Também seria interessante a gente dispor de certa flexibilidade no que se refere à rotina de alimentação, horários e cuidado, procurando fazer com que essa adaptação do idoso à rotina da casa seja de modo gradual. Uma outra coisa que pode auxiliar é a gente promover ações de integração, para que essa pessoa que passa a habitar a instituição, ela se sinta próxima, ela conheça os outros moradores e os profissionais que ali trabalham. Também é preciso entender
e aceitar, embora para a gente seja difícil muitas vezes, que nessa fase de adaptação é natural que a pessoa idosa fique mais entristecida. E nesse momento, muito mais nos ajuda do que apresentar soluções ou dar uma resposta simples, né, sobre o que a pessoa deve fazer, está disponível para conversar com ela, para escutar, para estar junto nessa tristeza e mostrar para ela que ela não está sozinha, né, que ela está ali com outras pessoas, inclusive com profissionais que estão dispostos a compartilhar com ela esse sentimento. Para além dos idosos institucionalizados, também é importante que haja uma atenção especial para suas famílias. Isso porque as famílias, em geral, têm dificuldades com o processo de institucionalização. E isso está ligado à ideia da institucionalização na velhice como um abandono, e inclusive pode gerar conflitos familiares. Por isso, é bem importante que a ILPI e os seus colaboradores mantenham contato com as famílias de modo bastante constante, incentivando momentos de encontro e que a família possa participar da instituição. A família é parceira no cuidado e quanto mais ela estiver presente nesse cuidado, mais a gente contribui para a superação da ideia da institucionalização como um abandono e a compreensão da institucionalização como uma forma de cuidado à pessoa idosa. Não podemos esquecer da convivência comunitária. A própria definição da saúde mental, que eu falei para vocês agora há pouco, ela envolve a ideia de contribuir de alguma forma para a comunidade, né? Assim, é importante a gente promover ações que visam a integração dos residentes da instituição com a comunidade, no intuito de contribuir para que as pessoas idosas, de alguma forma, se sintam úteis à comunidade. Assim, promovendo encontros, circular pelos espaços fora da instituição, visitar outras instituições, receber visitas são ações importantes, fomentar trocas e possibilitar que as pessoas idosas se sintam úteis. De alguma maneira, vai contribuir para que elas se sintam integradas à comunidade. Isso é uma questão central quando a gente pensa no processo de institucionalização. E, por fim, é preciso lembrar de quem cuida. Sabemos que o cuidado aos idosos conferem alguns desafios, tanto do ponto de vista físico, na medida que são muitas horas de trabalho para os cuidadores, né? E um trabalho que muitas vezes é bastante cansativo, mas também a questão emocional. Pode haver sobrecarga emocional na medida em que as pessoas que cuidam das pessoas idosas institucionalizadas usualmente acabam também exercendo o papel de suporte, de apoio emocional. E para isso, né, considerando todos esses desafios do cuidado ao idoso, tem alguns elementos que eu gostaria de elencar que eu identifico como fundamentais para contribuir para o bem-estar dos cuidadores. O primeiro deles, estar devidamente qualificado para a tarefa, tanto do ponto de vista do cuidado físico, como também do cuidado emocional, desse suporte emocional. E esse curso é justamente um exemplo de espaço de qualificação em relação a esse aspecto. Em segundo lugar, também bastante importante, dispor de um espaço em que possa conversar com a equipe sobre os desafios do trabalho. Essas trocas entre vocês profissionais, compartilhando as angústias e também as estratégias que vocês usam para enfrentar esses desafios do cuidar. A interlocução, a troca entre vocês é extremamente importante para o fortalecimento do trabalho. E, por fim, considerar que cuidar de pessoas idosas implica em que cada um de nós tem a necessidade de olhar para o próprio processo de envelhecimento, e isso nem sempre é fácil. Ter um espaço para conversar e elaborar sobre o próprio processo de envelhecimento também contribui à qualificação do profissional cuidador. Agora vamos falar sobre o idadismo, que é uma forma de preconceito, o preconceito relacionado à idade, que pode ser destinado a diferentes grupos etários, como adolescentes, adultos e idosos, mas embora possa ser relacionado a diferentes grupos, o idadismo, também chamado de ageísmo ou etarismo, se pronuncia de maneira muito mais forte entre pessoas idosas. Isso porque a nossa sociedade compartilha uma ideia negativa sobre o envelhecer.
Tanto é que a gente vê por aí uma série de produtos e serviços oferecidos para combater o envelhecimento. Mas será que uma instituição voltada ao cuidado do idoso reproduz essa forma de preconceito? Eu vou dar para vocês um exemplo. Tratar a pessoa idosa como uma criança, por exemplo, nada mais é do que uma manifestação do idadismo, isso porque implicitamente acabamos considerando as pessoas idosas como menos capazes de responder por si próprias. E fazemos isso infantilizando o idoso, por exemplo, por meio da comunicação, usando palavras no diminutivo, mudando o tom e o volume da voz ou utilizando adjetivos que só seriam usados com crianças ou bebês. O grande problema é que a comunicação infantilizada mascara a ideia de que ao envelhecer, a pessoa regride a condição de uma criança, o que não é verdade. Velhice não significa retrocesso. Ao contrário disso, é uma etapa do desenvolvimento humano. E aí, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acaba retirando a individualidade e o poder de decisão da pessoa idosa ao infantilizá-la. E é justamente por isso que costumamos dizer que esse tipo de comunicação é uma forma sutil de violência contra a pessoa idosa, já que ela não escolheu estar nesse lugar. Entrando um pouquinho nessa noção de desenvolvimento na velhice e os desafios e possibilidades numa ILPI. Como acabei de falar, envelhecer não significa regredir, muito pelo contrário. Envelhecer faz parte do processo de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, ele é um processo vitalício que vai envolver uma série de adaptações e mudanças. E envelhecer com qualidade implica em desenvolver algumas estratégias no intuito de buscar equilibrar as perdas e os ganhos que fazem parte desse processo. Por exemplo, frente a algumas perdas físicas, a gente usa alguns recursos tecnológicos. Se há redução na capacidade de caminhar, na mobilidade, a gente pode lançar mão de recursos como a bengala, um andador ou mesmo uma cadeira de rodas. Ou ainda, face a perdas relacionadas às capacidades cognitivas, a gente pode contar com o apoio de uma outra pessoa, por exemplo, para fazer a gestão das medicações. Por isso, a qualidade do processo de envelhecer vai depender diretamente da interação da pessoa que está envelhecendo com o ambiente e com as pessoas ao seu redor. E aí, como que a instituição ela pode contribuir para o desenvolvimento humano até o final da vida? Sabemos que a velhice avançada muitas vezes vai vir junto com bastante perdas físicas, né? E normalmente o público da instituição, ele já apresenta certo grau de dependência funcional, o que torna ainda mais difícil, o que torna ainda mais desafiador para a gente pensar no desenvolvimento. Mas eu tenho aqui algumas estratégias que vão poder contribuir com esse processo. Uma primeira coisa é considerar que a dependência não significa perder autonomia. Sabe-se que algumas pessoas idosas vão se encontrar com dependência física, mas isso não significa que ela perdeu a capacidade de escolher sobre a sua própria vida. Ao invés de assumir, então, que você já sabe o que o idoso precisa ou o que é melhor para ele, sempre é melhor perguntar. E, se for necessário, fazer negociações, fazer ajustes, mas trazendo ele para participar dessa negociação e não decidindo por ele. Uma outra coisa para a gente lembrar é que, independente da idade, ainda que na velhice a gente tenha mais lentidão ou dificuldade, sempre é tempo de aprender. Então, os aprendizados, eles devem ser incentivados mesmo naquelas tarefas mais simples, como, por exemplo, se vestir ou se alimentar. Sempre parta do pressuposto que a pessoa idosa, ela pode ainda aprender. E, diretamente ligado a esse segundo ponto, quanto mais estímulo, mais aprendizado e mais possibilidades de desenvolvimento. Uma das coisas que contribui para o declínio físico e cognitivo de pessoas institucionalizadas é a rotina pobre em interações. Assim, sempre que possível, traga novas atividades, notícias, histórias e pessoas para a instituição. E assim, como em qualquer outro momento da vida, a sensação de pertencimento
ela é fundamental para o bem-estar. Deste modo, para além dos cuidados físicos, considere que propiciar que a pessoa idosa se sinta pertencente ao local é um elemento fundamental para a sua saúde. Possibilitar que, mesmo com as limitações funcionais, a pessoa idosa contribua de alguma forma para esse ambiente é crucial e fará com que ele se sinta mais ativo, evitando sintomas depressivos, o isolamento social e, assim, contribuindo para a sua saúde mental. Muito obrigada!